Boa noite, queridos companheiros. Que a doce e meiga paz de Jesus possa estar conosco nesta noite. Hoje eu vou falar resumidamente sobre a parábola do mal rico, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, do capítulo 16. Ninguém poderá servir a Deus e a Mamon. Além do Evangelho, eu utilizei como estudo um texto escrito por Leda de Almeida Rezende. E como se trata de um comentário, mesmo sendo resumido de uma parábola, eu vou lê-la para que possamos ter uma definição mais completa. Havia um homem que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlcera, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve um sepulcro, o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão. E, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta dos dedos na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormenta nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males? Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que também ninguém pode passar do lugar onde está para cá. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Mas só que o rico: Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O que nós podemos entender desta parábola? Bem, o rico era orgulhoso, vaidoso e não se importava com seu próximo. Pensava somente em si, na satisfação de aproveitar que a vida lhe dava, e não usava os seus bens em favor daqueles necessitados. Isso a gente pode deduzir do rico. Já o pobre Lázaro era doente, sem poder trabalhar, sem ninguém, mendigava para sobreviver, almejando apenas migalhas que caíam da mesa do rico. No entanto, ninguém lhe dava. Só que tudo na vida passa. A vida segue o seu rumo. E ambos desencarnaram, né? E ficaram em situações diferentes. O rico foi para uma região trevosa, sentindo os sofrimentos da fome, da sede, das dores, que não conhecerá em vida. Já Lázaro, que nenhum prazer pudera usufruir da sua vida, e que por certo respeitava as leis divinas,
estava em uma região de paz, de harmonia, de felicidade. Quer dizer, a parábola chama a nossa atenção para as revelações que sempre foram enviadas por Deus, para auxiliarmos na nossa caminhada. Porém, nem sempre a gente escuta, assim como hoje também, né? Ninguém respeita a falta, né? Muita falta de conhecimento, né? A gente tem muito apego às coisas, aos valores morais. E muitas vezes a gente não tem aquela vontade de se transformar em melhores pessoas. E o que se pode concluir desta parábola? Lázaro representa os excluídos dos direitos humanos, que sofrem as vicissitudes com paciência e resignação, sem revolta, sem culpar os outros, dando de si o que pode para melhorar a situação, porque confia em Deus, no seu amor, na sua bondade e na sua justiça. Já o rico, né, representa os que cuidam das necessidades somente do corpo e esquecem as necessidades do espírito. Vivem somente para si, na satisfação das suas necessidades físicas e materiais. São os escravos do mundo, dos seus valores, prazeres, despreocupados da vida de além-túmulo, porque não o esperam, não conhecem nada sobre a vida futura. Essa parábola, ela é bem interessante, porque a gente pode entender, além daquilo que eu falei, um ponto muito importante. Não é a riqueza responsável pela perdição do homem, e sim o que o homem faz da riqueza. Ou seja, não é pecado. Eu posso ter meus bens materiais, eu posso ter uma qualidade de vida confortável. Muitas vezes eu lutei para isso, trabalhei para isso. E são bens que foram dados por Deus, né? Foram permitidos por Deus para que eu conquistasse isso. Só que eu tenho que entender que esses bens que eu tenho, essa situação que eu tenho, eu preciso ajudar. Eu preciso olhar mais o meu semelhante. Muitos passam por necessidade. Então não é porque a riqueza ela é destruidora. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo alerta para a gente. A prova da riqueza é a pior prova que a gente tem. Porque rico dificilmente pensa naquele que está passando por necessidade. Alguns, evidente. Então, e a gente tem que entender que a gente passa aquilo que a gente precisa passar. Mas só que a gente tem condição, através do nosso livre-arbítrio, de ajudar todos aqueles que necessitam. E tem uma coisa muito interessante que convém assim colocar, é que o que nós vamos levar? O que nós vamos levar quando desencarnar? O que a gente leva com a gente? Os bens que a gente conquistou, que a gente pode levar. Bens materiais a gente leva? Não. Nós já falamos em algumas vezes, nós nunca vimos, né, a pessoa quando vai ser enterrada, em anexo ao seu caixão, né, tem lá seus bens, seu dinheiro, né? Não, fica tudo para trás. Então, isso tudo são o quê? Propriedades de Deus que nós temos como empréstimo. Então, a parábola do mal rico, ela vem nos alertar para que tenhamos a consciência
de ajudar todos aqueles que estão passando por necessidade dentro das nossas possibilidades e a nossa disponibilidade de tempo. A gente tem que ter isso em mente, né? Ter essa certeza, porque depois contas serão cobradas. Na nossa prestação de conta, o que fizemos com os bens, né? Com os nossos valores materiais que Deus nos emprestou, que vão ficar tudo por aí. Nós precisamos entender isso. Uma coisa muito importante que eu deixo para a reflexão de todos nós. Nascemos, não trazemos nada. Morremos, não levamos nada. E nesse intervalo de nascer e morrer, brigamos por coisas, queremos coisas, ficamos apegados a coisas que não trouxemos e nem vamos levar. Então que possamos refletir melhor sobre essa parábola, sobre os ensinamentos que hoje chegam até a nós. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade. Se cuidem, por favor. Vamos valorizar as nossas vidas. Prevenção, fé e transformação. Essa, para a gente, é uma grande solução. E até lá, se Deus assim nos permitir.